Nikki Haley, ex-governadora da Carolina do Sul, anunciou que desistiu da campanha presidencial nos Estados Unidos. Ela havia prometido continuar na disputa até a última pessoa a votar, mas depois dos resultados da super terça e de vencer apenas nos estados de Washington e Vermont, Haley fez um pronunciamento confirmando a desistência. Dessa maneira, Donald Trump se torna o único candidato do Partido Republicano e vai disputar a presidência dos Estados Unidos com Joe Biden, candidato do Partido Democrata. As eleições norte-americanas estão marcadas para o dia 5 de novembro. A gente vai acompanhando tudo até lá, mas quem chega agora para analisar esse e outros assuntos internacionais é o professor Vladimir Feijó, que é professor de Relações Internacionais. Professor, boa tarde, seja muito bem-vindo ao Conexão Record News. Essa desistência, havia uma expectativa que acontecesse, inclusive, ontem, né? Mas foi anunciada apenas hoje. Boa tarde mais uma vez. Boa tarde, Kelly. Obrigado por me receber. Pois é, já era meio que esperado, as pesquisas de opinião estavam contundentes e a Nikki Haley dizendo que anunciaria se continuaria ou não depois da super terça, era para ver a viabilidade mesmo da campanha. Ela obteve vitórias magras, eu comentei no estado de DC, né, que é o Distrito Federal, e ontem em Vermont, mas foi particularmente uma vitória amarga, já que é um estado que permite que inclusive democratas votem em candidatos republicanos. Então, de alguma forma, não foi nenhuma vitória que ela pudesse pôr no entorno da sua candidatura. E como estava em jogo a maioria, né, suficiente para obter a nomeação e o Trump obteve boa parte dessas, portanto, não faria muito mais sentido gastar dinheiro por uma campanha que não teria sucesso de obter a nomeação. Ela, ao anunciar hoje a candidatura, certamente deve ter consultado as demais fontes e, de alguma forma, ao não endossar Trump, mas também não criticá-lo, mantém a porta aberta aí para, quem sabe, ser convidada como candidata a vice-presidente ou, pelo menos, de indicar um nome que seria um meio do caminho entre o trumpismo e a cultura do partido republicano tradicional. Já do outro lado, a circunstância dos partidos do democrata não mudou muita coisa. Como esperado, o Biden foi vitorioso, apesar de ter aí um segmento daqueles não afiliados, tudo indica que o partido seguirá com ele. Pois é, Vladimir, mas Joe Biden e Donald Trump realmente dominaram a votação da super terça, mas existe sim um descontentamento dos americanos em relação a esses dois nomes, pelo menos é o que a gente tem percebido, não é? Isso, os dois não estão nas melhores condições físicas, os dois representam, de alguma forma, uma resistência muito grande da outra parte do eleitorado, dificultando, portanto, a tentativa de construção de um consenso dos Estados Unidos em uma época de muitas mudanças rápidas e do jogo geopolítico como um todo, que está na fogueira, né? Está bastante aceso e que, portanto, o povo americano gostaria de ter outros candidatos. E nesse tema, não é da cultura americana pessoas que já concorreram e não obtiveram sucesso, como é o caso da reeleição do Trump ou no caso do Biden, que já foi deputado por tanto tempo, exerceu uma presidência, mas bastante distinta daquilo que ele prometeu na campanha passada, de tentar a candidatura. Então, mostra aí esse descontentamento com a elite política, né, com essas cabeças dos partidos. Porém, não existe clima, não existe circunstância entre doadores e os apoiadores para aparecer uma alternativa num partido ou no outro partido. O que poderia ter acontecido acabou na segunda-feira. Se imaginava que se Trump fosse proibido de concorrer na super terça, a Suprema Corte, por unanimidade, manteve, aí o Partido Republicano ia ter que encontrar o outro nome e, por sua vez, o Partido Democrata abandonaria a chapa do Biden com a Harris ou com outro nome em favor de uma nova liderança. Mas isso já é águas passadas. Hoje o que a gente está contando é que vai ser uma concorrência entre candidatos indesejáveis do povo americano. E você usou a palavra clima. Como a gente pode descrever o clima para essa corrida presidencial? Porque já houve aí troca de farpas, são dois candidatos com posições bem diferentes em vários temas estratégicos e importantes, levando em conta, inclusive, a situação atual do mundo, né?
Aqueles que são fiéis apoiadores são radicais apoiadores, estão convictos que essa é a melhor escolha. O problema é conseguir engajar o outro grupo do eleitorado que não está satisfeito numa corrida por rejeição, portanto, tentar fazer com que as pessoas se engajem na eleição porque acreditam que o outro candidato é pior, seria um perigo para o país e que, portanto, numa eleição em que o voto é facultativo, compensaria todas as dificuldades para votar. Em dia útil, em sessões eleitorais lotadas, em filas intermináveis, em um processo complexo, a cédula dos Estados Unidos pode ser muito grande, contendo não só os deputados, senadores e governadores, mas também uma série de outras consultas, plebiscitos e referendos, o que faz o processo realmente ser bastante cansativo. Então é isso o que a gente vai ver nos próximos meses, tentar encontrar o tema que faz com que, apesar de não estar tão convicto com o candidato do partido que as pessoas têm tendência a votar, ou os independentes, né, que não estão filiados a um ou outro, a pelo menos optar por um deles, e quem conseguir a maioria dos delegados e não do voto popular, acabará vencendo. Então, a gente tem que ir acompanhando quais serão esse ano os chamados estados pêndulo, né? Aqueles que vão ser chave para definir a vitória para um lado ou para outro. Até porque, né, Vladimir, os Estados Unidos enfrentam situações delicadas internamente e também externamente. Vamos falar de uma delas. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, alertou para o perigo de não se alcançar um cessar-fogo em Gaza até o Ramadã. Uma série de impasses ainda trava o acordo de trégua. Biden afirmou que os negociadores reunidos no Egito estão, sim, se esforçando para conseguir um cessar-fogo, mas caso isso não aconteça até o Ramadã, a situação pode ficar muito, muito perigosa. Nas últimas semanas, o governo israelense discute a necessidade de reforçar a segurança na cidade antiga de Jerusalém por causa do risco de ataques. Depois de 2 dias de negociações, ainda não houve nenhum avanço. Israel condiciona a pausa temporária à libertação dos reféns e cobra uma lista dos sequestrados vivos. Você vê como realmente essa situação se agrava e a gente segue também acompanhando com muita expectativa. Pois é, Kelly, o presidente Joe Biden teve um incidente na semana passada, tomando sorvete, falou casualmente que ele estava convicto que domingo sairia um acordo de cessar-fogo. Acontece que a gente viu que a representação de Israel não foi ao Cairo, no Egito, porque exige, sim, a lista ou prova mínima de que os reféns seguem vivos e que, portanto, poderia, com esse número exato, poder condicionar fases de contínua cooperação, como aconteceu na última interrupção. Então, por agora, não tem caminho. De outro lado, o Biden foi extremamente ingênuo nessa tentativa de fazer uma espécie de campanha publicitária, né, de que está fazendo esforços de contribuir para a paz, todo aquele lançamento pífio de comidas via transporte aéreo, que a gente vê as imagens agora, desconectado com a realidade. Por quê? Tanto as exigências de Israel quanto as exigências postas pelo Hamas são consideradas absurdas pelo outro lado. Então, não tem um caminho muito claro para que, de fato, possa existir o cessar-fogo. O Hamas exige a interrupção total da guerra, interrupção com retirada total das tropas de Israel da faixa de Gaza, para que, depois de comprovado isso, possa liberar os reféns. Israel, além de considerar, como já foi reconhecido, um crime de guerra a manutenção desses reféns como exigência inicial, também exige a comprovação de que o Hamas não existirá mais dentro da faixa de Gaza. Algo que tanto o Hamas quanto todos os observadores externos dizem é impossível de se fazer. Afinal, o Hamas é mais do que só uma organização militante que luta, sim, contra Israel, mas tem um braço que tem pretensão de ser governo. Você tem polícia que não realizou violência e que tenta pôr um pouco de ordem no caos que vive no país. Você tem professores, você tem médicos, você tem diferentes funcionários, de alguma forma, que podem ter filiação a essa ideia político-partidária, a esse movimento como um todo, que dificulta bastante, de fato, chegar a um acordo. Então, o que a gente vê agora é a ausência de
posições alternativas a essas que vêm a público. E se um dia a gente ficar sabendo, aí sim a gente verá que um caminho para a paz será possível. Se me permite um último comentário, Kelly, as coisas estão ficando mais difíceis porque Israel também, nessa madrugada, tentou fazer incursões no norte do país com tropa de elite e sofreu repulsa, né? Sofreu resistência do Hezbollah, mostrando, portanto, que a tensão é bastante grande, que não existe essa imagem de que a guerra vai acabar tão cedo e, portanto, do lado do Hamas, eles podem manter exigências muito duras, sabendo que a guerra vai continuar, e do outro lado, Israel também pode manter as exigências duras, já que os Estados Unidos não faz uma repreensão maior do que só verbal e segue mandando arma para eles. Pois é, mas ainda focando nos Estados Unidos, Feijó, como você avalia o encontro de algumas autoridades americanas com o Benny Gantz, que é um opositor do Netanyahu? Isso, hoje ele já está lá no Reino Unido fazendo uma espécie de tour anglo-saxão, buscando, portanto, caminhos alternativos para o futuro de Israel. Ele, que é opositor do Netanyahu, continua na mesma posição política, compôs o gabinete de guerra, apesar de ser oposição, porque acredita que Israel precisa ser seguro e que o caminho é eliminar o Hamas. Porém, ele já está demonstrando-se, pelo menos internacionalmente, como uma voz disposta a conversar e ouvir a opinião de parceiros estratégicos do que tornaria Israel mais segura. Então, quando ele vai para os Estados Unidos, se encontra com a vice-presidente e publicamente participa, né, do encontro onde ela pede o cessar-fogo, e o Netanyahu diz que é absolutamente impossível um cessar-fogo. Ele já se mostra como uma força combativa ao Netanyahu, né, uma força interna. Quando ele se encontra com o ministro de Relações Exteriores dos Estados Unidos, imagino que ele está trabalhando com coalizão, não só com os Estados Unidos, mas outros parceiros, inclusive no Oriente Médio, talvez trabalhando com uma linha para pacificar as relações com a Arábia Saudita e outros países. Professor, e no meio de tudo isso, a China apresentou a meta de crescimento do país para 2024. Em um cenário de crise em vários setores, o objetivo foi considerado ambicioso. A China estabeleceu nesta terça-feira uma meta de crescimento de 5% do produto interno bruto para 2024, um dos níveis mais modestos em décadas. Mesmo assim, o objetivo é considerado ambicioso e difícil de alcançar diante da lenta recuperação pós-pandemia da segunda maior economia mundial. O país também anunciou um aumento de 7,2% no orçamento militar, o segundo maior do mundo, atrás apenas dos Estados Unidos. A meta econômica para este ano foi anunciada pelo primeiro-ministro Li Qiang na abertura da sessão anual da Assembleia Popular Nacional, o Parlamento Chinês, em Pequim. O objetivo segue o ritmo de expansão do PIB do ano passado, de 5,2%, mas está longe do crescimento dinâmico da economia chinesa nas décadas de 1990 e 2000. A China enfrenta um cenário de crise imobiliária, taxa de desemprego elevada entre os jovens e desaceleração econômica mundial que afeta as exportações chinesas. Investidores desejam que o governo adote ações firmes para estimular a economia, mas Pequim reluta em implementar um grande resgate financeiro devido ao temor de comprometer os fragilizados cofres públicos. Professora, a gente lembra que a China é nosso maior parceiro comercial, né? E também motivo de preocupação para os Estados Unidos. Isso, Kelly. O Brasil olha com muita atenção porque depende de uma economia chinesa estável e crescendo para que a gente mantenha a nossa pauta exportadora. E como pauta importadora, ele é um dos parceiros e, portanto, a gente gostaria de continuar vendo oportunidades, inclusive com bons preços, a permitir que a gente importe para também fazer investimentos, né, e reindustrializar o país em determinadas áreas. O que chamou a atenção dessa expectativa
é que a China está fazendo mais uma vez uma aposta no mercado interno. Não sabemos exatamente como fazer para compor uma classe média que, em vez de poupar num cenário internacional de instabilidade, volte a consumir como o fazia antes da pandemia, portanto, antes de 2020. A segunda nota importante parece ser um paralelismo do que muitos países estão fazendo. Diante do cenário de sanções à Rússia, alguns analistas consideram que ela sobreviveu bem a essas dificuldades, migrando de uma economia muito centrada no comércio internacional e no consumo interno para uma economia de guerra. A Europa também está dando sinais que vai aumentar o investimento militar como sendo uma motriz econômica, de não só contratar mais pessoas e elas depois vão consumir, mas também dentro de uma corrida armamentista. A China hoje tem por volta de 1,6% da economia dela atrelada ao ambiente militar, mas vamos lembrar aqui que já falamos diversas vezes sobre a OTAN, que tem como meta 2% do PIB. Então, a China imagina que, comparativamente com os países ocidentais, poderia ainda ter mais economia voltada para o campo militar do que tem hoje. Se comparado com a Rússia, também está bem aquém. Então, isso é um indício que nós temos que acompanhar, mas parece ser um padrão da época que a gente está vivendo. Os governos têm apostado já não nas famílias como grande motor da economia, mas talvez dentro da roda militar. Pois é, que período complicado mundial, né? E todo conflito gera reflexão em várias partes do mundo, inclusive para a gente aqui. Por isso que a gente segue realmente acompanhando, contando com análises como a sua, professor. Sempre muito bom te ouvir. Muito, muito obrigada. Uma boa tarde e até a próxima. Obrigado, Kelly. Até breve, espero. Abraço forte. Até.